boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons de número 161. E hoje um tema muito importante para todo mundo, né? Principalmente quem está querendo, e todo mundo está querendo, alcançar dispersidade, que é a questão da parasegurança, né? O próprio professor Valdo, ele dava muita importância para isso, falava muito sobre essa questão da parasegurança, dando exemplos dele e dando também recomendações para que as pessoas tivessem muito cuidado e muita atenção com esse item, que é muito importante. Então, a gente vai tentar discutir um pouco hoje e pensar o que é parasegurança e como que a gente pode, como é que a gente aplica isso na nossa vida e na nossa ProEx. Então, a parasegurança, quando a gente fala de parasegurança, não é a segurança da Consciex e nem a segurança extrafísica. É esse conjunto de seguranças, né, que a extrafísica influencia na intrafísica e a intrafísica determina a extrafísica. Então, é uma holossegurança. Está tudo junto. Quando a gente fala para, não é só relativa à Consciex, mas é o conjunto todo, né, incluindo a extrafisicalidade. Então, a ideia é a gente pensar sobre isso. Tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui uma definição e algumas ideias básicas para a gente começar o debate. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né, pessoal, essa slide? Então, tá bom. Deixa eu subir aqui. A primeira coisa é o que é parasegurança. Para a gente, parasegurança é essa definição que está muito bem escrita, que é lá no Homo sapiens Pacíficos, naquele tratado do professor Valdo, lá na seção de segurança cosmoética. Então, a parasegurança é a proteção da consim em si, da base intrafísica, do local, residência, domicílio, ambiente, escritório e objetos da vida desenvolvida dia a dia, através de rotinas inteligentes e produtivas, capazes de livrá-la preventivamente dos riscos circunvolventes e perigos onipresentes, no caso das influências de origem extrafísica assediadora, pelo binômio Consim-Consciex, ou a partir das energias conscienciais. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o binômio Consim-Consciex faz essa inter-relação em que o que é intrafísico influencia na sua segurança extrafísica, ou seja, do assédio, né, como a gente diz, e a sua parte energética, psicossomática e multidimensional também influencia na sua segurança intrafísica. Se a gente quer levar a ProEx de uma forma boa, de uma forma sem percalço, sem contratempo, a gente tem que olhar aí esse binômio Consim-Consciex, ou seja, a consciência, a segurança dos locais extrafísicos, das Consciex, tudo junto e misturado, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, e é um ponto que a gente deve colocar ali, ó. Deixa eu ver só se eu coloquei isso. Existe uma ideia, né, de que existe uma ideia para muita gente, e é claro que não é o nosso caso, e não é o caso de quem está estudando megacons, quem está tentando aplicar os megacons, que é um pouco de uma ingenuidade de achar que se a pessoa está fazendo tudo certo, se ela está com uma condição cosmoética, se ela está bem intencionada, que a parasegurança vai vir para ela completamente como se fosse um bônus, né? E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então, olha só essas pensatas do professor Valdo ali, no Homo sapiens Pacíficos. Nunca se sabe quando precisaremos das autodefesas energéticas. A vida sempre oferece surpresas, nem todas bem-vindas ou agradáveis. Vive melhor quem está preparado e alerta bioenergeticamente 24 horas por dia, o ano inteiro. Outra, essa dimensão humana não é paradisíaca. Ninguém ressoma para ser inocente e útil. A consim romântica pode ser imatura, ingênua, complacente, ineficaz e até mesmo conivente com o pior. Então, o que a gente está estudando aqui, né? Não adianta a gente ser ingênuo. Essa questão da ingenuidade, que muitas vezes, né, e isso é um alerta para a gente, muitas vezes a ingenuidade ela é tida como uma virtude, por exemplo, por muitas religiões, né? Aquela pessoa que é mais ingênua, mais passiva, a que deixa tudo, que está sempre baixando a cabeça para as coisas, é tida como a mais envolvida naquela linha religiosa. Para a gente, não.
tem uma pensata do professor Valdo que é o seguinte, inexistem consciexes ingênuas na comunex evoluída. Então, a comunex evoluída não é daquelas consciex, né, os anjinhos ingênuos, não. Pelo contrário, são aquelas consciex super amadurecidas em que estão vendo tudo à sua volta e estão se preparando para isso. Então, a gente diz o seguinte, quando a gente vai ressomar, né, existe um aviso que é feito a consciex ressomante, no caso, a gente, no curso intermissivo, né, que é assim, olha, cuidado, ao descer aqui no planeta Terra, você está sujeito a doenças, terremotos, pandemias, acidentes de trânsito e tudo mais que acontecer, né? Traições das pessoas, dos amigos. Enfim, a gente tem sempre que ficar atento e saber que, antes de mais nada, depende da nossa lucidez e não apenas da boa intenção. Apesar da boa intenção ser a base, a semente de tudo, mas tem alguma coisa a mais, e essa coisa a mais é a lucidez que faz parte da nossa contribuição para a segurança. Existe aqui no paper, eu coloquei alguns itens aqui da enciclopédia, do Homo sapiens pacíficos, do DAC, né, que é o dicionário de argumentos, e algumas pensatas do léxico. Tem lá naquele verbete do dicionário de argumentos, que é o proteciologia, o professor Valdo coloca 10 condições mais inteligentes ou ideais para manter a segurança, a defesa e o resguardo da consciência lúcida no desenvolvimento da PROEX. Então, é interessante a gente ler esse verbete para ver o que é que a gente está atendendo, o que a gente está deixando para lá, achando que não é importante, e, às vezes, aquilo que a gente acha que não é importante justamente pode dar um problemão para a gente em termos de parasegurança, em termos de PROEX, né? Tem uma frase também no léxico que diz o seguinte, às vezes, 1 minuto de desatenção leva séculos de recomposição para a consciência ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento. Uma coisa é o seguinte, o amparo extrafísico pessoal, são os amparadores que fazem a nossa parasegurança. Tem um verbete do DAC também que chama paraescoltologia, ou seja, a sua escolta extrafísica, né? A paraescolta. Então, ele lista lá uma série, tem aqui no paper, uma série de tipos de consciex, de amparadores, que normalmente estão à nossa volta trabalhando com a gente. E eles fazem essa função dessa paraescolta. Não é só aquele leão de chácara que fica na porta ali, né, impedindo a gente de entrar. Às vezes, a paraescolta é melhorando o seu nível de ortopensenidade. Isso é a melhor que tem. A organização cosmoética, através do CPC, a blindagem energética da sua casa. Isso é uma coisa que a gente pode pensar e se questionar cada um para si, como que é a blindagem do meu local, da minha base intrafísica, né? Porque isso é base. A dupla evolutiva, ela já traz naturalmente uma série de seguranças e blindagens para a pessoa. Os hábitos sadios, né? Eles consolidam a sua rotina de uma forma que você fica estável em várias coisas da sua vida, né? Você, então, consegue ter uma parasegurança através dos hábitos. O lar, que é o bunker, né? Mini-dromomania funcional. O que é a mini-dromomania? Dromomania é a pessoa que adora viajar e sair, né? E está sempre fora, né? Está sempre em trânsito. A mini-dromomania funcional é quando você faz alguma viagem, você sai da sua base intrafísica para uma função que, no caso, a gente chama aqui que é a função da TARES ou da interassistência. Então, o ideal não é você estar sempre em trânsito, sempre andando, ou sempre fora da sua base, mas sim você estar fazendo a mini-dromomania, ou seja, quando for necessário, e dentro de uma função assistencial. Porque quando você está nessa condição funcional, aí você não está mais sozinho. Nesse caso, a parasegurança funciona com os amparadores junto, quando você está trabalhando como mini peça dentro do max mecanismo. A residência conscienciológica, né? Então, muita gente aqui mora dentro de um condomínio conscienciológico, ou tem vizinhos, ou então mora mesmo em Foz do Iguaçu, ou pretende vir para cá, né? Então, a vida em condomínio, isso a gente vai ver muito nas pensatas que tem no final, no léxico, ela oferece uma série de vantagens, principalmente porque você tem a sua vizinhança cercada, por exemplo, de pessoas que fazem TENEPS, você faz, e o seu entorno também. Então, existe uma sinergia entre as várias paraseguranças das pessoas.
rotinas úteis, já falamos dos hábitos sadios, né? E a vivência com a natureza, ou seja, quanto mais você puder estar perto da natureza, melhor o seu estoque de ectoplasmia, né? Ectoplasmia da natureza, isso melhor para você. Esses são alguns aspectos que o professor Valdo coloca aqui. Para terminar só essa nossa introdução e a gente começar a conversar, eu coloquei alguns itens que a gente lida com a parasegurança, todos nós aqui lidamos, de modo geral, dentro da Conscienciologia, né? Às vezes na vida normal, do dia a dia, para a gente ver como é que isso é importante, como é que isso está entranhado dentro do nosso dia a dia. Primeira coisa, quem já fez SCP-2 sabe que um dos itens mais falados no SCP-2 é sobre a parasegurança do curso. Você vai ficar lá imerso durante 3 dias, né? Dentro de um curso de campo, em que você vai estar bastante exposto às reciclagens, à sua abertura energética, seu parapsiquismo vai ficar mais aflorado, e para isso você tem que ter uma parasegurança muito grande lá. Essa é a função da equipe de campo. Aquele pessoal da equipe de campo, ele está lá justamente para poder melhorar de alguma forma, né, promover a parasegurança dos alunos e também, é claro, da equipe do próprio EPICOM, né? Então tem a parasegurança do EPICOM também. E eu lembro de um caso que eu queria contar, que eu estava na equipe de campo há muitos anos atrás, aqui em Foz do Iguaçu, estava tudo certo. Só que no almoço que foi feito aqui mesmo, em Foz do Iguaçu, foi servido um peixe, né? E uma das coisas que eles sempre falam assim, não sirvam comidas exóticas no SCP-2. Por quê? Porque não pode comer? Não, porque justamente é uma questão de parasegurança. Foi servido um peixe, aquele peixe, ele tinha algum problema lá, devia estar passada a validade dele, mais da metade dos alunos do curso e da equipe de campo passou mal, inclusive o coordenador de campo foi para o hospital, para a UTI, por causa disso. Então, eu lembro, isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, a gente viu tanta coisa, né, tanto detalhe, e deixou passar um único item, só que era um item muito importante. Então, isso aí, às vezes, compromete o curso, você vê, né? Agora, a gente foi pego de surpresa depois, quando o pessoal começou a passar mal. O próprio EPICOM passou mal no segundo dia, né? Mas você vê, a gente foi pego de surpresa depois. Agora, os amparadores já estavam vendo essa questão antes. E a gente, eu digo assim, a equipe de campo, e até mesmo, de uma certa forma, o EPICOM, a gente não conseguiu receber essa informação. Então, passou batido. Para a segurança, então, não é só ter boa intenção de ir lá fazer um curso, tem que ter discernimento, né? Então, não é para amadores. Esse é um caso. Um outro caso, e depois, assim, quando a gente conversar, eu acho que vocês devem ter vários casos também, né? De cursos e de questões de parasegurança, a gente pode conversar. Eu queria só trazer um exemplo de que não é só na Conscienciologia, isso é uma coisa que acontece em todos os instantes da vida. Claro, né? A assistência, ela acontece em vários níveis. A Conscienciologia é uma proposta de uma abordagem, né? Um modelo sobre isso. Eu fui voluntário do CVV no Rio de Janeiro, é o Centro de Valorização da Vida, né? Que atende a telefonemas de pessoas que estão pensando em suicídio ou com depressão, durante 3 anos no Rio de Janeiro. E eu fazia plantão lá, era dentro do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, uma salinha, a gente atendia o telefone a noite inteira e saía de manhã. E eu já era da Conscienciologia, eu fui lá justamente para aprender isso aí. E me chamou muita atenção que nunca, nesses 3 anos de plantão, eu nunca saí mal lá do local. Eu nunca saí assediado, nem com escagem, nem nada. E nem sempre eu fazia, né, bem assim essa minha estado vibracional e tal. Então existe nos trabalhos assistenciais de modo geral, não só na Conscienciologia, uma estrutura de parasegurança muito grande. Quando você está funcionando como mini peça, não interessa onde seja, você está inserido dentro de um esquema de parasegurança. E essa é a nossa inteligência, da gente aproveitar isso. A gente entra junto para trabalhar junto com os amparadores, para aprender com eles e para ir no vácuo. A gente vai no vácuo dos amparadores, né? Então, isso é muito importante e sempre me chamou muita atenção essa questão, porque se você falar assim, você vai atender telefone, a pessoa vai jogar tudo, você vai fazer escagem o tempo todo, é claro que você vai sair assediado. Olha, a equipe de parasegurança lá era muito boa. Um outro caso, pessoal, que eu queria contar é o seguinte, não sei se vocês sabem dessa história, mas com todos os cuidados do professor Valdo, da equipe do IP na época, né?
lá quando foi lançado o livro Projeciologia, em 1986, né? Aconteceu um incêndio na gráfica do livro. Não sei se vocês já ouviram o professor Valdo contar isso, né? Pegou fogo em metade da gráfica e começou a pegar fogo também na sala justamente em que estavam guardados os livros do Projeciologia, por que pareça, né? E pegou um pedaço, depois o pessoal conseguiu controlar, mas o professor Valdo sempre contou essa história, né, para a gente ver como isso é sério. Falei assim, nossa, então você vê, tem toda a paralencologia, está fazendo um trabalho de assistência, está escrevendo um livro de tares, de discernimento, mesmo assim, a gente não pode dar brecha para as coisas. Então, assim, todos estamos sujeitos a essa questão de parassegurança, cabe a gente tentar, da melhor forma, ficar atento para isso o tempo todo, né? Agora, algumas questões para a gente poder discutir depois, que tem relação com a parassegurança direta. A primeira coisa é a sinalética parapsíquica e energética, né? Isso aí todo mundo já faz essa relação. Como é que a gente pode usar, e a gente usa principalmente a sinalética, como um sistema de alarme de parassegurança pessoal? Vamos pensar nisso e conversar depois. Uma outra coisa, a disperticidade ela é totalmente baseada na parassegurança. Na verdade, a disperticidade ela é a aplicação prática da parassegurança da consciência. Como que ela aplica essa parassegurança? Bom, ali embaixo, primeira coisa, ela faz o EV, que é a parassegurança energética. Então, ela faz a blindagem dela, o autoencapsulamento. Ela tem uma condição de acalmia íntima, que é a parassegurança psicossomática dela, ou seja, ela não se altera, não se exalta tanto, né? Claro, e ela tenta manter um equilíbrio psicossomático. E, por último, e mais importante talvez do que todos, nessa questão da dispersidade, ela tenta manter a parassegurança no sentido do pensamento retilíneo, do pensamento cosmoético, que é a ortopensenidade. Então, se você ali você pega energia, psicossoma, mental soma e, é claro, a parassegurança orgânica, né, biológica. Se você faz esse conjunto que é o kit de parassegurança básico, né, aí sim você consegue levar isso de uma boa. E isso aí leva a pessoa à dispersidade. Se ela consegue manter isso, ela consegue ficar numa condição de parassegurança em relação ao assédio interconsciencial. Isso é a dispersidade. O item 6 ali, como a gente comentou, quando você entra num trabalho de interassistência, você automaticamente entra na equipe de parassegurança daquela interassistência. Não é nem por você tanto, é mais pelo assistido. Isso não é uma postura egoísta, pelo contrário, a gente está aprendendo a trabalhar. E a gente vendo como trabalham os amparadores na interassistência, como funciona esse mecanismo, a gente vai, primeiro, aproveitar e, segundo, aprender como funciona e depois fazer por nossa conta e depois, na intermissão, aplicar a interassistência para a segurança dos nossos assistidos. Vamos pensar nisso, né? A gente não só é usuário da parassegurança, mas a gente tem também que funcionar e aprender a funcionar como assistente nisso. Então, assim, além da nossa parassegurança pessoal, o quanto você contribui, ou o quanto a gente contribui para a segurança dos outros. Você é um elemento de parassegurança no ambiente onde você está? Ou você atrai os acidentes de percurso, inclusive aquela condição da macro-PK, né, destrutiva, que é um acidente com ectoplasmia. Então, você, quando está no ambiente, você aumenta a parassegurança ou você é uma brecha na parassegurança? Para todo mundo pensar, né? E a resposta é, eu acho que em alguns momentos a gente funciona como um ou como o outro. E esse nosso perfil que a gente tem que estudar dentro da conscienciometria para aumentar aquele em que a gente é um elemento de parassegurança e diminuir e até eliminar aqueles pontos em que a gente é justamente a brecha de segurança. Então, esse é o nosso trabalho dentro da conscienciometria, né? Por fim, a gente sabe, a parassegurança na projeção consciente atua muito, né? Principalmente quando o projetor vai fazer algum tipo de trabalho assistencial, algum resgate, que seja um mini resgate, ele tem sempre junto a parassegurança dos amparadores. Bom, pessoal, isso é só para a gente, deixa eu fechar aqui, ok? Isso é só para alimentar o debate, né? Para a gente também levantar alguns pontos que têm a ver com esse assunto. Esse assunto
a princípio parece simples. Para a segurança, você só vai ficar atento, mas é tão complexo, né? É tão complexo assim como a dispersidade é complexa. A dispersidade não é só a questão de não ter assédio. Ela envolve uma rede enorme de assuntos, de temas correlatos na conscienciologia e mesmo fora, em que, se você for entrar, você vai ver como esse assunto é complexo. E a parasegurança é um item dentro dessa temática complexa também. Bom, pessoal, então estamos aí, fiquem à vontade. E lembrando que quem quiser participar, pode só colocar o nome aqui no chat, tá? Que a gente vai organizando a participação de todo mundo, tá bom? Só para puxar aí, Renê, ó, a Luísa colocou uma questão interessante para a gente lembrar. Olha, vocês lembram que no ECP2 eles falam, olha, você recebeu uma assistência mais profunda. Cuidado, não ande de carro, né? Nos próximos dias. Como é que eles falam? Você fica em... Não é quarentena. Prescrição, né? Prescrição, isso, perfeito. Você fica de prescrição. Isso é para a segurança. Pois é, mas uma vez eu ignorei. Assim, eu pensei assim, até falaram assim, evitar subir escada, né? Alguma coisa assim. Eu não ia pegar carro, mas eu pensei assim, escada deve ser bobeira, né? Mas aí realmente eu me senti bem mal, assim, subindo escada, me deu muita tontura, e aí eu pensei, realmente essa história não é brincadeira. Mas outra coisa legal de pensar, Edu, é em relação a carro, né? Pegar carro, não só ECP2, mas a para-segurança em dirigir, né? Eu sei que o professor Valdo não dirigia, não sei se era por conta de para-segurança, né? Mas no meu caso, eu já tive muitas coisas, assim, eu e o Rodrigo, assim, acontecimentos com carro, né? Então, é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Tenepsista, ainda mais 2 tenepsistas juntos, né? Complicado. O carro é uma brecha de para-segurança muito grande, né? Porque você está ali, enquanto você está dirigindo, você está totalmente exposto a não só o seu erro, mas ao erro dos outros, né? Então, você vê, o professor Valdo realmente não andava de carro, né? A partir de um certo momento, eu lembro, desde que eu conheci ele, foi em 86, ele andava sempre com a Lisa, que era a esposa dele, dirigindo o carro, e ele sempre do lado. Ele tinha um Opalão, um grandão, super turbinado, né? Ele não dirigia. E por que isso? Primeiro, como você falou, né, Luísa, tem a questão energética da pessoa que fica desconhecida. Então, imagina, você está lá dirigindo um carro, se você tem um nível de parapsiquismo muito grande, isso é uma grande brecha para que, se tiver um mini assédio eventual, pode virar uma bola de neve, né? Então, isso aí a pessoa tem que prestar atenção. Outra coisa é que você coloca em risco as pessoas que estão à sua volta. Não é só a sua para-segurança, é a para-segurança de quem está junto, né? Se você é ectoplasta, por exemplo, né? Então, você vê, isso aí é uma coisa que... Esse é o ponto, justamente, que eu queria chamar a atenção, de que não basta só a boa intenção, a predisposição. A pessoa tem que ficar esperta. Tem que ficar esperta nas questões de para-segurança sempre, né? E esse exemplo do Valdo é um bom exemplo, sim. Pode falar, Fernando. Não, é que eu lembrei que eu já ouvi falar que o professor Valdo não dirigia devido à clarividência, bem muito desenvolvida. É verdade, né? Porque a clarividência tem a ver com a descoincidência, né? Se você está descoincidido ali, você pode interpretar mal a sua condição. Não só isso de você achar que tem uma consciência e frear, né? Isso também. Mas eu acho que mais você você, né, já deve ter tido experiência de descoincidência vígil, sabe como é difícil você manter a lucidez, né? Vem aquela tontura, a gente está falando de ECP2. Olha só na ECP2 como é. Você, depois do campo, nossa, eu não gosto nem de falar com as pessoas depois, porque você fica meio bobo. Imagina para fazer uma coisa que demande muita atenção e muita destreza. Então, isso aí, assim, a pessoa tem que realmente... É o ônus, né? Tem o bônus do parapsiquismo e tem o ônus. Isso aí entra na parte do ônus do parapsiquismo. E o pior, né, Eduardo, que às vezes a gente sai de um ECP2 e sai eufórico alguns, né? Sai falando dali até chegar em casa. Perfeito. Eu fiz um ECP2 com
com uma colega minha, uma colega, uma sobrinha, minha sobrinha. O primeiro dela, ela foi falando da hora da porta que eu saí do CP2 no carro até em casa, sem parar. Ela não conseguia parar de falar, saiu eufórica. E o meu segundo CP2 que eu fiz em Curitiba. Eu saí daqui de Florianópolis de carro, fui a Curitiba, fiz o CP2 e voltei. Eu não acredito. Quando eu cheguei, e eu vim eufórico também. Eu digo assim, imagina depois a gente começa a pensar o trabalho que a gente dá para a equipe de amparo, coisa e tal, que traz ali, coisa e tal, ainda não entende isso, né? Da parasegurança, porque no começo a gente era muito pouco assim atento a isso quando saía do... Eles falam no curso, né, Nelson, que assim, sábado à noite começa essa euforia, né, que é euforia, né? Isso. Né, lembra? Assim, todo mundo que já fez aqui, quem já fez sabe, né? Sábado à noite, no primeiro dia, na sexta-feira, no sábado à tarde, todo mundo fica mais introspectivo, né? Sábado à noite, você parece que está todo mundo... Você vê o pessoal jantando, parece que é uma grande festa, né? Está todo mundo eufórico. E por que isso? Por quê? É o Lava Jato, né? É aquela coisa, você não sabia que você estava assediado. E aí, quando fizeram deram aquela carga de energia positiva que você sentiu livre, como não sentia há algum tempo, dá aquela euforia natural, né? Então, e eu quero falar isso pelo seguinte, uma das coisas que mais dá problema para o intermissivista não é a tristeza, e sim a alegria descontrolada, por incrível que pareça. Isso tem pensata no Lex, né? O professor Valdo sempre falava assim, olha, ele falava, eu tomo muito mais cuidado quando eu estou eufórico, porque eu erro mais. Porque quando a pessoa está mais reflexiva, né? Assim, pensando em alguma coisa que aconteceu com ela para resolver, a tendência nossa é ficar mais introspectivo, claro, e mais atento. Porque você concentra os seus esforços e a sua atenção para resolver aquele problema. Então, você está totalmente focado. Quando você está eufórico, não. Você está totalmente desfocado, né? Para não falar uma outra palavra. Então, você está totalmente ali, assim, você está sem rédeas, né? E agora, os amparadores, eles têm muito trabalho com isso. Então, é muito importante, né? Você lembrou bem essa história, né? Que não é a parasegurança, não são só as coisas negativas, aquela carga em cima, uma série. Pelo contrário, às vezes, você, na sua postura íntima de falta de reflexão, você provoca brecha de parasegurança também. Isso a gente ficava meio fora da casinha mesmo. Com o tempo, eu fui ficando mais silencioso. Aí eu também não aturava que ninguém mais falasse no meu ouvido. Ó, me deixa quieto que eu preciso... Mesmo quando chegasse em casa, eu chegava meio... Se tivesse muita gente, eu sumia e eu preciso pelo menos de uma tarde inteira assim para ficar quieto, para a gente poder voltar, porque senão complicava mesmo. A gente pode substituir a euforia pela mega euforização constante. Aquela questão mais mental somática, né, de uma eutimia, aquela sua sensação de bem-estar profundo, porém com muita lucidez. Isso é o ideal que a gente quer. Aí a Zezé falou assim, ó, que saudade do campo CP2, né? Que saudade ainda personalizado com o K, né? Ei, Sandra, pode falar. Vamos lá. Bom, eu anotei umas perguntas e aí eu quero trazer aqui porque também fiquei pensando sobre isso, assim, como a parasegurança, assim, como um protocolo. Fiquei pensando nisso na semana e, por exemplo, quando a gente ressoma, a gente tem todos os papéis materializados, com seu nome, as informações todas suas materializadas no papel. Isso acontece na mesma situação quando você dessoma. Aí eu fiquei pensando na parasegurança também como um protocolo. Eu não sei explicar bem assim como seria esse protocolo, porque consta ali todas as suas informações, né? Quando você ressoma e quando você dessoma. Informações de como que você chegou, como que você nasceu, peso, etc. e tal. E quando você dessoma, também tem todas as considerações, até emitindo assim, a forma que você dessomou.
explicando ali todos os detalhes, vamos dizer assim. Também, essa semana, fiquei pensando na questão dos hospitais, como que os hospitais, assim, tudo bem que é pintado de branco, a maioria, não digo todos, mas a grande maioria, então não tem uma informação ali também nas paredes, não existe uma informação, é tudo muito, vamos dizer, cercado, que eu digo assim, de branco e tudo. E quando eu entrei lá, eu senti uma situação assim, fiquei pensando sobre isso também, porque esse tema ficou muito na minha cabeça a semana inteira. Então, eu pensei nessa parasegurança como um protocolo, não sei o que vocês acham. É isso. Bom, posso falar o que eu penso e depois o pessoal, né, complementa ou fala o que pensa também, né? Eu vejo, viu, Sandra, que assim, as coisas não são tão certinhas assim quanto parecem, né? Assim, você tem, claro, quando você vai montar a sua ProEx, lá você está lá no curso intermissivo, você, Sandra, né, com CX, Sandra. Você está lá no curso intermissivo, então você está com uma lucidez muito maior, você está com seus megacons. Naquele momento, é mais fácil para você fazer um planejamento do que vem a seguir. Então, você vai pensar nas possibilidades, vai ver, por exemplo, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é sua família, qual o contexto que você vai ressomar, o que você vai enfrentar, né, qual a condição financeira, de saúde da sua família, etc. Isso é fácil para você ver. Agora, quando você põe o pé aqui, tudo muda de figura. É aquela coisa, você saiu com o barco em alto mar. O que vai acontecer lá, você tem que ver na hora. Muito do que acontece aqui na vida intrafísica, a gente tem que tomar decisões aqui. Nem tudo está planejado, nem tudo está escrito, né? Tanto é que a gente sabe, até as próprias consciências mais avançadas, evoluciólogos, serenão, chegam aqui e às vezes mudam muito da sua programação. Então, essa tacritmia que a gente chama, que é a capacidade de mudar de bloco de acordo com as variáveis, isso vem muito com aquela frase que tem em todos os tratados lá, os fatos orientam a pesquisa. Então, dependendo do que vai acontecendo, você vai tendo que tomar decisões. Essas decisões é que se são lúcidas, elas aumentam sua parasegurança. Se elas são menos lúcidas, elas diminuem sua parasegurança. Então, eu vejo que tem muito do dinamismo, viu? E isso é bom, viu, Sandra? Não é ruim, não. Porque é assim que a gente treina a nossa maturidade. Se tivesse tudo escrito, qual é a graça, né? Você vem aqui fazer um roteiro, você tem um protocolo de parasegurança, como você falou, né? Com os itens para cumprir, tudo bem. Mas não é bem assim. O que a gente vê é que até as consciências mais avançadas, elas mudam de opinião, não só de opinião, mas de orientação, né, que eu quero dizer. Elas mudam de orientação na vida, isso é on the fly, né? Você está lá, o avião está voando e você está fazendo lá os reparos que precisa. Isso aí é bom, porque é assim que a gente aprende. Pessoal, o que vocês gostariam de comentar? Podem falar. Eu vou falar alguma coisinha então, né? Lembrando, o Valdo tinha várias sacadas que ele dava, várias frases de efeito, né? Uma frase boa que ele falava que eu gostava era assim: até os 80 quilômetros os amparadores seguram, depois disso é por sua conta, né? Com relação à direção do automóvel, né? Mas alguém comentou aí, né, que ele tinha problema, achou o Fernando, né, que ele teria problema de clarividência, mas assim, de fato começaram a acontecer coisas estranhas, né? Por exemplo, o Valdo descreveu uma vez um caso em que uma menina, criancinha, pequena, se atirou contra o carro dele, né, no meio da rua, né? E aí ele ficou todo assustado, ele ouviu o barulho, mas a menina não teve nada, né? Então ele acha que foi um efeito físico. E aí apareceu a mãe da menina e disse que ela fazia isso mesmo, que ela se jogava na frente dos carros. Mas aí o Valdo ficou muito assim, preocupado, levou ela no hospital, né, fez exame, tirou raio-x para ver se não tinha nada. Mas então, devido a problemas como esse, né, ele foi obrigado a parar de dirigir, né, porque ele entrava no carro e devia ficar trabalhando as energias enquanto a outra pessoa vai dirigindo, né? Assim diminuía a probabilidade de ter acidentes. É isso aí. Ô, Nelson, esse era o comentário que você queria fazer quando você escreveu? Eu? Oh, desculpa, Nelson, não, César.
Obrigado, César. Então, Nelson, é você. Vamos lá. Não é essa, mesmo puxando ali pelo protocolo da Sandra, o Eduardo já tinha falado ali em cima que quando a gente nasce, né, a gente fica sujeito a chuvas e trovoadas, e a gente, como é um cristão como os outros, a gente veio da cultura cristã, a gente acha que é o ingênuo filho de Deus lá que vai estar protegido. Isso são protocolos, quando a gente começa a entender, né, de alguma forma. Eu queria acrescentar ainda que a gente vira bicho. Uma coisa que eu aprendi lá na faculdade, assim, não, tu além de ser um cérebro em cima de um tubo digestivo aí, tu és um cérebro que é inteligente, que raciocina, coisa e tal, tu és um bicho, tu és instintivo. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que, apesar da gente ter todo esse traçado de vista, de entender de tudo isso, a gente tem que saber que a gente está sujeito ao psicossoma, ao instinto. Então, eu acho isso outro protocolo. E que aí, se tu não trabalhar não só com a segurança, se tu não entender só da segurança, que o professor Valdo, assim, eu tenho um amigo, quando chegou lá, um amigo que já não está mais aí, quando chegou lá na Cognópolis, viu aquilo tudo cercado com gente armada, coisa e tal, espantoso no começo, né? Então, se a gente não der vazão para essa segurança, a gente não vai entender nem da parasegurança. Então, eu acho que tu sabe que que tu tens uma parte muito grande instintiva, também é um protocolo para a gente trabalhar com a segurança. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Só queria acrescentar a questão da instintividade quando tu nasce também. A gente tem que criar protocolos de segurança contra o nosso próprio, né, componente instintivo, né, Nelson? Contra o bicho Nelson, o bicho Eduardo, né? Tem protocolo de segurança para isso também. Tem, né, Eduardo? Porque tu não sabe da parasegurança do sujeito ali. Até quando tu desenvolve o parapsiquismo, tudo bem, né? Porque tu começa, a energia vai, tu começa a ter essa percepção. Mas enquanto tu não tem essa percepção, né? Eu passei por um sujeito no meio da rua e ele disse assim, tu não sabe a verdade, não é isso? Eu baixei a cabeça e ele, viu? Eu sabia que o cara era perturbado, eu já conhecia a conscienciologia, conhecia aquela frase que, entre aspas, louco tem razão, cara. Baixei a cabeça e não, é isso. Vou brigar com o sujeito, não. Eu estou dizendo que isso é uma percepção de segurança também que tu aprende. Isso eu aprendi estudando um pouquinho lá na universidade, coisa e tal, mas também já entendendo um pouquinho da conscienciologia, tu sabe que tu não vai cutucar um sujeito que está mal, tu vai deixar a energia vir, parar e segurar. É disso mais ou menos que eu estou falando. Quem quiser fazer um comentário, por favor. Eu queria comentar em cima disso que o Nelson falou, que ele trouxe, a questão que me parece que, quando a gente fala em parasegurança, a gente está falando em dois âmbitos, né? O âmbito particular, né? E o âmbito externo, né? Então, e esses dois âmbitos, instâncias, influenciam para o quadro final, né? Então, eu posso ter um bom nível de parasegurança, mas eu estou dentro de um contexto coletivo externo, onde ela não existe, né? Então me parece que, vamos pensar, eu estou pensando na semana com a Sandra sobre esse conceito aí também, né? E aí eu pensei o seguinte, por que a parasegurança é necessária? Porque a gente está predominantemente num ambiente patológico, né? E a gente se propõe a fazer assistência, a interagir, a gente é obrigado, a gente está imerso nesse ambiente e se propõe a fazer um trabalho homeostático, né, terapêutico dentro de um ambiente patológico, né? Então é como se a gente precisasse criar bolhas de segurança, né, instâncias de segurança, onde você conseguisse fazer a assistência que você se propõe, né? Ao mesmo tempo, não deixar essa bolha totalmente fechada, né, Samira? Assim, porque eu acho que quando tu desenvolve a parasegurança, tu acaba desenvolvendo essa segurança externa também, porque tu tem a percepção antes, tu antecipa, né? Certo, mas aí, por exemplo, no campo de ECP2 que o Eduardo trouxe, né? Você cria uma bolha e aí você deixa essa bolha permeável para aqueles que se sujeitam a esse campo, né? Aqueles que vão combater esse campo, vão tornar caótico esse campo, esses têm que ficar do lado de fora, né? Faz sentido isso? No caso do SCP-2, vamos pensar, é um bom exemplo, né? Por um lado,
eles têm que ficar de fora. Por outro, a razão de ser do campo é justamente acolher essas consciências desequilibradas, né? Então, assim, a sua parasegurança tem que ser grande o suficiente para se contrapor à desordem e ao caos, né, dos outros, né? Então, esse é o nosso trabalho. Assim, uma coisa é você manter seu equilíbrio. Ok, pode ser. Mas o seu equilíbrio tem que ser tão grande que permita você abrir, é como um sistema, né, semi-aberto, né? Você abre para que aquela desorganização entre, para você ajudar a organizar. Esse é o assistente. Ok. Né? Porque tem uma coisa, né, Samir, assim, eu sei que você sabe disso, por exemplo, essa questão do autodesassédio da pessoa, ela pode ser patológica também, né? Existe, o próprio professor Valdo coloca em algum lugar aqui, eu não tenho que ver as pensatas, sobre a questão da pessoa que é autodesassediada, permanente, total, patológica. É aquele mega assediador que ele é tão... centrado nele, exato, né? Ele é tão confiante do que ele está fazendo que ele não dá margem para ninguém entrar, nem os assédios, nem os assediadores. Então, em vez de ser o desperto cosmoético, ele é o desperto autoencapsulado total, né? Assim, é aquela coisa, é o mega assediador que os assediadores têm até medo dele. Esse aí tem muito, né? A gente até sabe, e a gente conhece pessoas que são muito assim, né? Até no intrafísico mesmo. Mas esses já não interessam para a gente. Esse aí já não interessa. Porque o nosso problema não é ficar desassediado. O nosso problema é alcançar os 50% da escala evolutiva. Aquele cara dos 50% não é esse. Aquele cara é o desperto cosmoético. É o que ele é desassediado ao mesmo tempo que abre a psicosfera para fazer assistência, para ser isca consciente, para fazer assim, desassim. Então, ele tem que ter um nível de equilíbrio muito grande, não só para dar conta dele, mas para dar conta dos outros. Claro, Eduardo, me permite só nesse ponto ainda, Claro. Dentro dessa bolha, com um propósito assistencial, homeostático, o que me ocorre aqui pensar é que existe um limite, né? Existe um limite que tem a ver com a tara parapsíquica, com a capacidade assistencial que a pessoa tem, porque não é que ela não seja permeável ao problema, né? À patologia, mas ela tem um limite, né? Porque senão desestabiliza o conjunto, né? Perfeito. Então, digamos que o desperto de 50% é aquele que consegue manter, apesar, né? Ele consegue manter a homeostase, né? Predominante, né? É isso aí. E ele não é... Você pensa bem uma coisa, só para a gente pensar, né? Não quero entrar nesse assunto, porque esse assunto é complexo, a gente pode discutir um dia. Mas quem é totalmente desassediado, permanente, total, 100%, é o serenão. O desperto, não. Porque você pensa assim, o desperto, ele tem capacidade de absorver um ataque paraterapêutico, sabe? O ataque paraterapêutico é quando vem o mega assediador em cima de você, com tudo. Ele vem com a bomba atômica em cima de você. Tem muita coisa do professor Valdo escrita sobre isso. O desperto, não necessariamente. Ele não tem essa capacidade. Tanto é que a parasegurança dele não deixa chegar esse tipo de assédio até ele. Então, você vê, quem aguenta um ataque paraterapêutico mais avançado, mais forte, depois, evoluciólogo, serenão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os 50% da escala evolutiva, a disperticidade é uma das características. É que dá um nome para ele, né? Mas ele é desassediado, ele é cosmoético, ele é quase uma semiconsciex, né? Ele é quase um teleguiado, porque ele está trabalhando. Então, tem toda uma série de fatores que fazem ele ser metade do serenão ali. Né? O desassédio permanente, o desassédio dele, pessoal, é um dos itens. Isso só para a gente, né, pensar assim. Eduardo, você poderia dar um exemplo de um ataque paraterapêutico que você acabou de citar aí? Sim, o ataque paraterapêutico é um conceito trazido pelo professor Valdo, que é o seguinte: uma coisa é você tenepsista, você é tenepsista. Então, você vai lá, você está disposta, né, a fazer assistência,
e você tem a sua TENEPS diária. O que acontece com você? Os amparadores, eles sabem dessa sua predisposição e começam a permitir que as consciex doentes fiquem perto de você na sua psicosfera para que você atenda a elas e faça a transmissão energética no horário da TENEPS. Então, você vira uma isca consciente, né? Isso aí a gente tem experiência disso, não tem problema nenhum. Agora, que tipo de consciex que os amparadores deixam que cheguem perto de você? Tem que ser uma consciex que não vá derrubar o seu sistema inteiro, né? Se começa a chegar uma escagem para você, em que você passa o dia inteiro chorando, deprimido, e fica mal, e não consegue... Isso não é escagem, isso é assédio, né? Então, assim, nesse caso, todo mundo tem uma tara parapsíquica, como quem falou foi o Nelson ou o Samir, né? Um dos dois ali. A tara parapsíquica, o que é isso? É o nível de carga doentia energética que você aguenta. Quanto você aguenta? Depende da pessoa, né? Depende do nível do estado de equilíbrio dela. Então, à medida que você vai avançando, você vai sendo um tenepsista veterano, você vai tendo uma tara parapsíquica, uma tara interassistencial parapsíquica maior. Você começa a ter capacidade de ficar com consciex mais desequilibradas por mais tempo na sua psicosfera, sem reclamar, né? E produzindo. Chega no momento em que você... o seu nível... É importante, né? Porque também se ficar o dia inteiro reclamando, aí não adianta nada, né, Nelson? Aí você vai assediar os outros que estão do seu lado, não adianta nada. Você vai ser uma estação retransmissora do assédio, né? Que tal? Isso aí não tem graça. Então, o que acontece? Chega no momento em que o seu nível, essa sua tara parapsíquica é tão grande, tão firme, em que você tem capacidade de receber até aquelas consciex que são mega desequilibradas, que é o mega assediador. O que é o mega assediador? O mega assediador o mega assediador é aquela consciex, né, aquela consciência, que ela não é só mal intencionada, ela é técnica. Ela sabe o que está fazendo e faz muito bem. E a gente conhece aqui no intrafísico muita gente que a gente pode chamar de mega assediador, né? É aquele cara que ele é competente naquilo que ele faz, né? Ele não está lá só de bobo, não é só um doente extrafísico. Ele sabe muito bem o que está fazendo, faz bem e às vezes mexe muito com a parte energossomática. O que é o ataque paraterapêutico? É quando os amparadores da pessoa, isso aí, né? Eu vejo, pelo que eu entendo, viu? No nível de ofiexista, a pessoa já consegue, o amparador deixa que chegue perto dela aquele mega assediador. Por que chama ataque paraterapêutico? Porque para a consciência, para esse assediador que vai fazer a abordagem, ele está fazendo um ataque àquela consciência. Assim, ele vai falar, esse cara tá me perturbando demais, isso aí não está legal, eu vou entrar e vou acabar com ele. E aí o amparador deixa ele entrar. Para o assediador é um ataque, mas a pessoa que está recebendo, a consciência que está recebendo aquele ataque, ela está tão equilibrada, ela é veterana, para ela não é um ataque, para ela é uma paraterapia. Então, ataque paraterapêutico. O mega assediador vai te atacar, o amparador ele tira a guarda, né, para deixar ela chegar. Quando ela chega, ela vê que ali o negócio, o buraco é mais embaixo, então ela passa a ser atendida. É claro que nesse caso, né, a consciência que está recebendo esse ataque paraterapêutico, ela sofre um baque, né? E o professor Valdo sempre falava que nesse momento toda a sinalética dele começava a acionar. Não sei se vocês lembram disso, né? Que tocava todos os alarme de incêndio, alarme de bomba atômica, tudo. E aí a pessoa fica ela fica atenta. E como ela sabe mexer com energia bem, ela consegue fazer um encapsulamento dela com um mega assediador. Em vez dela ser atacada e ela cair, o assediador melhora. E nesse caso é que o assediador é levado para o FIEX. Por isso é que tem que ser ofiexista. Isso não é caso de TENEPS simples, né? Isso é caso de OFIEX. Então, isso se chama ataque paraterapêutico. Normalmente, isso é breve, é rápido, né? Por causa da taquitimia, isso acontece muito rápido. Porque não dá para você ficar muito tempo nesse estado. É uma coisa que você tem que saber agir com as energias de um modo muito rápido e muito eficiente. É isso, né? O resumo do ataque paraterapêutico é isso. Eu espero que a gente consiga, viu, que a gente consiga chegar nisso o mais breve possível,
Eu fiquei pensando, Eduardo, enquanto todo mundo falava, né? O quanto é importante para a gente conseguir ter parasegurança, a gente vai evoluindo algumas competências, por exemplo, o desenvolvimento parapsíquico, né? Porque eu fico vendo, ó, por algumas experiências, que para a gente saber se entra ou não em determinada condição, em determinado processo assistencial, às vezes está mais complicadinho, precisa de ter parapsiquismo para saber como é que está o contexto, para saber se banca, o tempo que banca, como é que está, se está amparado, se não está amparado. Então, acho que tem um monte de competências que, para a gente conseguir, de fato, ter parassegurança, a gente precisa ir desenvolvendo junto, né? É domínio energético, o parapsiquismo, por exemplo, você falou bem. Se a pessoa não tem, ela é um cego no tiroteio. Ela pode até se livrar da bala perdida, mas, olha, vai dar um trabalho, né? E eu não sei se vai ser sempre, ela vai ter sucesso sempre. Então, o parapsiquismo, ele funciona ali, eu acho que ele é fundamental na questão da parassegurança mais avançada, né? Porque a gente não está falando só de, não vou andar de carro, não vou subir escada. Isso tudo é o que a gente pode fazer hoje em dia. Mas se a gente tem um parapsiquismo mais aberto, se a gente tem projeção, se a gente tem uma OFIEX, por exemplo, você começa a ver os bastidores da parassegurança. Então, o negócio fica muito mais complexo do que parece, né? Você vê não só o efeito final, mas você vê toda a cadeia do processo do assédio acontecendo, entendeu? Então, assim, isso aí vai te levar depois, né, Renê, até o mega assediador, não tem jeito. Então, o ataque terapêutico para todo mundo, dentro da escala evolutiva, é o caminho para chegar na evoluciologia. Não tem jeito, né? A gente, uma hora, vai ter que chegar nisso. Você começa a abrir o parapsiquismo, você começa a ver que não é aquele assediador só, tem toda uma estrutura por trás. E o seu interesse de amparador vai ser depois chegar na origem, no CEO disso tudo. Porque não adianta só tratar, é igual tirar mosca, né? Você tem que tratar uma hora, você tem que tratar o líder disso aí. E é isso que a liderança intermissiva, né, da pré-intermissiologia nossa, no fundo, é isso aí. Fiquei lembrando, você falou no início lá do inocente útil, né? De não ser um inocente útil. Porque se não tem essa condição toda que você está falando agora, na melhor das intenções, a gente, vou ajudar, chegou para mim, vou ajudar. E vai se enfiar em situações complicadas, né? Então tem que ter discernimento e saber o que está fazendo, para poder, de fato, assistir e ajudar e não ser mais um fator complicador na situação, né? Você lembrou bem, só para completar isso aí, tem um princípio que é muito legal para a gente pensar e aplicar, né? Primeiro que a unidade de medida da assistência, né? Vocês já devem ter ouvido essa frase, é o assistido, né? Ou seja, quem vai determinar a assistência que tem que ser feita não é você, é o que o assistido precisa, né? É aquilo que ele precisa para ser assistido, não é o que você quer. Porém, o limite da assistência, quem dá é você. Porque até que ponto você consegue fazer aquilo? Você falou, você tem mais competências para fazer aquilo ou você não tem ainda as competências para fazer a assistência que aquela pessoa precisa? Se você não tem problema, né? Não tem problema, a gente vai desenvolver tudo isso. Mas quem dá o limite é o assistente. Então, você falou, opa, peraí, mega assediador eu não tenho gabarito ainda para pegar. Porque ele vai desequilibrar tanto o meu micro-universo que eu vou ser mais um para alguém assistir, né? Você vão ser dois doentes ali, né? Então, o meu limite é o seguinte, até aqui eu vou. Além desse ponto, eu ainda não tenho competência. Vou ter, mas ainda não tenho. Então, você dá o limite. Se você começa a entrar numa assistência qualquer, que você se desequilibra, esse é o seu limite. E não tem problema nenhum, não tem aquela visão religiosa, não, eu tenho que me entregar totalmente. Não, acabou, cara. Aqui é o que eu posso, no momento, o que eu estou podendo é isso aqui, né? Mas a gente está se qualificando de reciclagens para poder cada vez mais. O Eduardo, será quantos de nós tem experiência disso pelo lado inverso? Já foi o sujeito ali que fez a mega viragem e que sofreu um ataque paraterapêutico, foi, né? Porque na história da gente para trás, eu tenho a impressão que esse sujeito pode ter até alcançado mais rápido essa experiência do ataque paraterapêutico. E esse que já sofreu, já foi enganado no ataque paraterapêutico, desse mega assediador, né? Porque na nossa história deve ter gente que passou por isso, desse nós que já estamos estudando conscienciologia.
Eu acho que a gente passou, né, Nelson? Isso aí eu sei porque tem até a gente aqui na Cognops, que o próprio professor Valdo já falou que foi levado para o FIEX dele em vida passada, né? Então, assim, nós passamos por isso no lado do mega assediador. Então, a gente já assediou muito, né? Natural, né? Não tem problema nenhum, né? A questão da infância evolutiva, e a gente já assediou, já, de repente, já foi mega assediador, e agora, depois do curso intermissivo, a gente está fazendo justamente esse realinhamento, né, para a evolução. Claro, antes do curso intermissivo, você tomou suas decisões, mas agora você está aplicando de um jeito mais profissional, né? Você está tirando, tentando passar mesmo para o lado do assistente e não mais para o lado do assediador. Nesse caso, pelo menos, já tira um pouco daquela coisa ingênua. Claro, quando a gente nasce, a gente esquece tudo e vem assim, a mesologia, mas pelo menos tira um pouco dessa ingenuidade de chegar quietinho, ingênuo, né? Se tu já passou por uma coisa dessa, né? Então, tu já tem experiência disso, tu não vai chegar tão desarmado. Então, você vê, toda assistência que a gente faz, no fundo, é uma retribuição. Porque um dia a gente foi assistido por alguém, né? Por exemplo, a gente pode ter assistido por algum offiexista, que hoje em dia é evoluciólogo, ou teleguiado, sei lá, e aí a gente foi assistido, tiveram muita paciência com a gente, né, Nelson? Muita calma com a gente, passaram a mão na cabeça, explicaram 20 vezes, botaram você no FIEX e tal, aguentaram todo você esperneando, né, e reclamando, e a gente está aqui por causa disso. Então, assim, a gente, na verdade, tenta, a assistência nada mais é do que uma retribuição à assistência que a gente mesmo recebeu. Eu me lembro do Megacons passado, que tu falaste sobre lá a questão do Pombal, quando foi criado lá em Roma. Tu imagina quanto nível de assistência, esse nível foi feito lá, e talvez alguns de nós falaram que lá, o professor Valdo falou que foi um ponto de encrenca, de encontro bem forte. Eu imagino que lá deve ter acontecido muita coisa disso, assim, porque tinha muito líder, muito de milícias e coisa que acabava não só dominando a questão intrafísica, mas o extrafísico também devia ser uma coisa louca. É verdade. Beleza. Antes de passar para a próxima pessoa da lista, eu vou só ler rapidinho o comentário do Cláudio aqui, quando estava falando de ataque paraterapêutico. Ele falou, é como se a vítima do ataque paraterapêutico tivesse sido avisado ou já tivesse indicadores antes do ataque. Que foi o que você falou, né, Eduardo? Das sinaléticas lá, por exemplo, do Valdo, né, de apitar tudo. Não, no caso do ataque paraterapêutico de fato, né, assim, de verdade, em que a pessoa sai bem, porque tem um ataque paraterapêutico que a pessoa cai, isso não é ataque paraterapêutico, é assédio, né? Mas se a pessoa tem competência de sair bem, é claro que ela já tem o parapsiquismo mais desenvolvido, toda a sinalética, isso aí já bem mapeado há muito tempo, há muitas vidas. Se a pessoa tem o FIEX, isso aí tudo já ficou muito para trás, né? Já está tudo mais ou menos assim bem resolvido com a pessoa. Então, pode falar, Terezinha. Primeiro, boa tarde a todos. E eu gosto muito desse tema, né? Porque eu trabalhei muitos anos, né, no pronto-socorro. Então, assim, minha vivência lá de parassegurança, eu digo assim que aprendi muito, assim. Então, cada local que eu percebi assim das salas, né, o tipo de parassegurança que existia ali, né? Então, como eu trabalhava à noite, eu observava muito assim determinadas salas, determinado atendimento que havia, quando eu adentrava esse local, assim, quem era aquela parassegurança que estava ali naquele momento, sabe? Às vezes eu tinha aquela evidência, então eu via, assim, porque eu já era da Conscienciologia na época, né? Então já tinha todo esse conhecimento. Então eu via, assim, às vezes aqueles, tipo, guardas, assim, bem na porta da entrada de um bloco cirúrgico, mas era, digamos assim, uma consciência que estava ali, né? E tinha uma sala, assim, porque eu trabalhei na capital de Porto Alegre, então tudo vinha para nós, né? E à noite o movimento era muito intenso. Mas o quanto, assim, existe essa proteção mesmo, sabe? Essa assistência ali, quando existe assistência, quando está ali, né? Quando a gente está nessa função, realmente,
a gente percebe toda essa questão de quanto ao paciente que chegava e quanto ao funcionário que está ali naquele momento atendendo. Então, tem muita coisa escrita a respeito disso, assim, eu acho muito interessante tudo isso, né? Mas, assim, trazendo para o dia a dia, eu vejo também que muitos de nós, às vezes, como diz, é um pouco ingênuo nessa questão, né? Eu vou citar uma coisa bem básica, assim, que eu vejo, que acontece muito, assim, por exemplo, quando o neovedetógrafo, que ele vem para atender o primeiro vedete, um exemplo, né? Eu trabalhei muito tempo ali como coordenadora, né, ali dentro do tertuliário, e existe toda aquela função, a gente passa o protocolo para a pessoa, que ela precisa chegar um tanto antes e tal, né, se preparar no dia, né, não chegar mais cedo, né, e tal. Mas eu observava que muita gente não prestava atenção nisso e não via isso aí, sabe? Ou seja, estava dando trabalho muito para o seu amparador, e muitas pessoas dão esse trabalho. Essa questão de chegar antes, gente, isso é muito sério, né? Acho que todos vocês devem concordar com isso, né? Seja ainda mais assim quando você vai se expor, né? E eu via muito disso, e via o quanto isso às vezes deixava a pessoa muito nervosa, né? Porque ela estava nesse processo, ela estava chegando às vezes em cima da hora, né? Tu tinha que fazer todo o trabalho, porque ali já estava todo o campo montado, né? Como uma sala de aula, né? O professor Valdo sempre falava sobre isso, a gente deve chegar 1 hora, 2 horas antes, né? Eu tenho esse princípio para mim, sabe? De cuidar muito isso, né? E às vezes eu vejo que as pessoas descuidam de uma coisa tão simples, né, Eduardo? Que é tipo uma coisa que vale às vezes a vida da pessoa ali, né? Vai pegar o carro, vem correndo, né, para ir para o local e no fim pode acontecer acidente, né? Mas em cima disso, eu achei muito interessante, porque aqui no léxico ele traz ali no item, agora trazendo para o outro lado, né? O item 25 ali, que fala sobre proteção, e que é o recurso máximo de proteção de sua residência, não é a cerca eletrificada, as câmeras de segurança, o sistema de alarme ou os para-raios, mas a base intrafísica da TENEPS. Eu acho seríssimo isso também, né? Minha casa é um exemplo, minha casa é toda de vidro, não tem nada de grade, de nada onde eu moro, né? Claro, eu moro dentro do condomínio fechado, mas mesmo assim, o pessoal sabe que tem condomínio fechado e que várias casas estão cheias de grades, né? Assim, né? Então, eu dou muito valor também para essa questão de observar, né, o local que a gente mora, né? E o Valdo mesmo, agora citando também outra parte, né? Aproveitando que eu posso falar nesse momento, eu acho que o Eduardo lembra, né, quando no campus, agora estou me reportando para a questão de campus, né? Quanto que deve ser muito, muito mais essa parasegurança, né? E teve uma época, não foi, Eduardo, que o professor Valdo ele contratou um segurança armado, né? Armado, que ele ficava na frente da casa dele, né? E muita gente ficou muito surpresa, assim, quando viu aquele homem ali armado, né? Mas existia todo o motivo. Então, quer dizer, ele sempre mostrou para a gente que ingenuidade é burrice, né? Vou falar real, é burrice, né? Então, eu sou uma pessoa que observo muito essa questão, assim, de também, às vezes, tu tá pronto para sair, né? De repente, tu tem uma parapercepção, uma sinalética, mas eu não vou deixar de ir. Não, porque a pessoa está me esperando. Como assim, né? Não vou deixar de faltar. Mas, gente, presta atenção, alguma coisa naquele momento pode ser um insight, né? Que a gente pode dar um tempo mais, né? Ou seja, eu quero dizer assim que cada um de nós é responsável pela sua segurança. E a parasegurança, para mim, vem, né, de todo esse processo da nossa autoconsciência. Não sei o que vocês acham aí, mas esse é meu ponto de vista, assim, né? Que eu observo no dia a dia, né? Alguém gostaria de comentar, pessoal? Essa questão é interessante, realmente, né? Eu lembro do professor Valdo, ele tinha o segurança armado, aliás, eu lembro dele, ele conversava muito com a gente, batia muito papo com a gente, o segurança lá, né? Uma pessoa bem-humorada, assim. E tem essa questão, Terezinha, desse aspecto romântico, né? Eu até li aqui em alguma pensata, né? Essa visão romântica de que eu estou fazendo assistência
Eu estou na Conscienciologia, estou fazendo assistência, estou fazendo TARES, sou intermissivista, logo, né, os amparadores vão me dar aquela proteção maravilhosa, quase uma proteção divina, né? Isso aí é uma visão romântica e, na verdade, é muito interessante que o próprio professor Valdo, ele mostrava como exemplo para a gente de que não é assim que se age. Né? Então, você vê, você lembrou bem, ele que era o cara mais organizado que eu conhecia, né? Ele chegava 1 hora antes, às vezes 2 horas antes no tertuliário, para que desse tudo certo, para que não tivesse nenhum imprevisto. Eu falei assim, poxa, o cara que é o cara super organizado, tem parapsiquismo, tem aparelho, tem a para-escolta dele, o cara chega 2 horas antes, por que eu vou chegar 15 minutos antes? Então, assim, isso aí me reeducou muito, viu, Terezinha? Eu aprendi muito com esse exemplo. Eu acho que agora com a questão dos cursos online também, né, que a gente pode pensar sobre esse fator, o quanto também a gente tem que estar atenta sobre isso, né? Se a gente vai deixar um bichinho de estimação entrar onde a gente está tendo uma aula, né? Ou quando a gente está dando uma aula, né? Como que é o nosso local de trabalho, né? Eu acho que isso agora a gente pode... Até não tem nada escrito, eu acho, né, Eduardo, atualmente, a respeito disso, né? Como que é essa parasegurança, né? É uma condição nova, né? Uma condição nova. Agora, eu posso falar do meu exemplo, por exemplo. No sábado de manhã, eu praticamente não saio nunca de casa. Então, sexta-feira à noite eu já fico, monto meu material na sexta à noite, monto o equipamento, deixo o computador aqui, leio o que eu mesmo preparei, né, para poder revisar, e no sábado de manhã eu arrumo o meu quarto. Isso eu botei para mim como regra, né? Sábado de manhã eu arrumo o quarto, limpo o chão, deixo o ambiente todo, a cenografia preparada, para que os amparadores possam fazer o melhor possível. Porque você vê, a gente às vezes pensa, nunca aconteceu nada comigo, né? Mas que trabalho que a gente dá para os amparadores. E outra coisa, se nunca aconteceu, até que ponto eles podem fazer a nossa tara parapsíquica, né? Até que ponto a gente aguenta? Se a gente se organizar, a nossa tara parapsíquica vai aumentar muito. Então, assim, a gente vai poder fazer sem se organizar. Se eu não me organizar, eu posso fazer 10. Não vai acontecer nada comigo, mas eu só vou fazer 10. Não tem graça nenhuma, né? Então, assim, se a gente quer evoluir, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, eu vejo que essa questão da parasegurança, assim, não é só de não acontecer coisas com você, é do quanto que os amparadores podem aprofundar com você dentro do ambiente multidimensional. Um exemplo disso, assim, né, Eduardo? Não que seja um exemplo de para-insegurança, é o caso do Moacir, né? Com relação à pandemia. Todo mundo podia ficar... Isso chegou a me passar pela minha cabeça, né? Que a pandemia, um nível de energético maior, bem cuidado, coisa e tal, trouxesse uma proteção. Então, foi muito didático para mim. Ele foi embora pela pandemia. Podia ter ido embora por qualquer outro motivo, qualquer outra coisa, mas não, acabou passando por aquele processo de sofrimento que foi a pandemia, coisa e tal, para dizer para a gente, vamos se cuidar, vamos usar máscara, vamos cuidar da segurança. Isso eu achei muito didático também. É interessante você falar isso, assim, eu lembro quando teve, essa pandemia foi agora, né, mas quando teve a pandemia da H1N1, lembra que teve também um surto de H1N1, todo mundo lembra disso, né? Não foi tão grave, mas o Valdo mandou fechar o tertuliário, né? E ele falou assim, olha, aí todo mundo falou, Valdo, não precisa, não sei o quê. Ele falou, vocês não estão vendo o que eu vejo na minha OFIEX. Então, eu não sei, assim, se era, né, se não teve nenhum problema grave por causa da contenção, ou também, uma outra hipótese que eu tenho, né, é o seguinte, tem essa coisa da Reurbex, né, a gente tem que pensar tudo na ótica da Reurbex. Então, muita coisa vai acontecer ainda, né? Às vezes, essa coisa de pandemias, isso aí vai ser normal para a gente. Se você tem ali um parapsiquista, você tem uma OFIEX, você consegue ver esse planejamento a longo prazo, às vezes não dá para saber exatamente quando vai ser, mas você tem que se precaver, porque você não sabe quando vai ser. E, às vezes, nem esses amparadores sabem. Né? Pensa nesse negócio que a gente está falando na semana passada, sobre a mudança da China para a África. Né? A gente falou isso na semana passada. Né? Olha, isso aí estava previsto e ninguém viu,
ou não estava previsto e as coisas foram se desenrolando, e onde entra para a segurança nisso? Numa mudança de planos desse nível, né? Então, assim, a gente tem uma pensata aqui que fala assim, a gente tem que estar preparado o tempo todo para o que deve não interessa. Né? A nossa capacidade de preparação energética, etc., ela tem que estar sempre ali, porque você não sabe o que vai acontecer em seguida. É isso que tu estava falando, deixar o local mais organizado, ou tu mesmo mais organizado, tu acaba percebendo o que vem na frente, não só como para-segurança, mas antecipando. Bom, antecipar também já é uma para-segurança, lógico, né? Isso, quanto mais você organiza, mais claro fica para você essa clarividência dos fatos, né? Quanto mais organizado o seu ambiente, mais você consegue enxergar. Se você vive num ambiente caótico, você não está nem aí, é muito difícil de você perceber, né? Aquela coisa, você limpa, é o médico, né? O médico está lá com o jaleco branco, se tem uma sujeira de sangue, ele já vê e ele já resolve. Se você está com a roupa toda suja, como é que você vai saber o que é sujeira e o que não é lá? O Cláudio colocou aqui também. Se você quiser falar, Cláudio, pode falar. Você quer falar? A coisa que você colocou no comentário aqui? Olha, eu não queria falar não, mas vou falar, já que eu falei, agora tenho que falar. Então, no dia 5 de junho de 2004, se não me engano, 2004 ou 2005, dia 5 para o 6, estava ocorrendo uma maratona laboratorial manhã, tarde e noite. Antigamente fazia o laboratório manhã, tarde e noite. Eu fui fazer o laboratório à noite. E aí houve essa invasão com 8 pessoas armadas. Não estava só eu, estavam outros colegas. E aí deu uma grande história. Na época, o Cordioli falou que se queria escrever sobre isso. Quem tinha tido experiência com o Valdo... Eu escrevi, passei para o Cordioli para publicar no livro. Ele não publicou. Então, eu acho melhor não falar muito, mas, em resumo, a gente teve uma invasão no CIEC, não só nessa, mas outras vezes teve assaltos e roubos no CIEC. Mas o pessoal não fala muito. Agora, com a Corsentina, com gente armada, já que ele falou de gente armada, aí a situação melhorou. Mas a gente não pode realmente dar moleza, não. Não pode brincar, não. E aí, aí a grande pergunta, por que eu, né? Porque eu não pesquisei por isso. Por que eu que teria lá, né? Teria recebido esses caras armados, saí do laboratório da dupla evolutiva e dei de cara com um cara armado. Aí eu fiquei conversando com ele, super tranquilo. E aí vi outros colegas saindo do laboratório e foram rendidos também. E aí a gente ficou numa árvore. Aí eu conversei com o cara, pega meu carro e vende, porque todos esses laboratórios é uma pessoa que está morando. Se eu lá me tocar, vocês vou pegar vocês. Não sei se foi esse papo que eu dei, se foi isso mesmo. Só sei que eles resolveram, pegaram meu carro, saíram, foram embora, e a gente desceu ali pela Loteca, em direção ao Rio, ali, Tamanduazinho. E aí, o meu carro não tinha seguro, eu peguei um táxi e fui lá na ponte, recuperei o carro. E foi isso. E aí houve várias mudanças no CIEC, Corsentina, gente armada, e foi isso. Qualquer dia a gente fala sobre isso aí, se for oportuno. Uma coisa interessante que a gente pode pensar, Cláudio, é o seguinte, né? Isso para todo mundo, né? Acidentes acontecem, ponto. Né? Isso aí é fato, ninguém escapa disso aqui, né? Porém, a partir do momento em que eles acontecem, qual foi a reciclagem que a gente fez a partir disso? O que a gente não pode fazer é continuar, né, com a mesma condição para que aconteça de novo. Então, isso aí, às vezes, é muito educativo quando acontece a gente aprende muito com os erros, não só com os acertos, né? A gente aprende com os erros. E os erros acontecendo, eles são um ensejo para você fazer algum tipo de reciclagem na sua vida. Né? Cada um vai saber o seu ponto. E aí, nessa reciclagem, é que a gente vai ficando mais fortalecido, né? Isso aqui é aquela coisa que o professor Walter chamava da paracicatriz, né? Você tem um problema, você se machuca, o problema não é isso, o problema é a paracicatriz que é criada em cima. Depois de tanta paracicatriz que você tem no seu psicossoma ao longo dos milênios, você fica como se fosse com aquela casca grossa. Né? Essa casca grossa é a sua proteção. Então ele falava assim, o serenão é o cara que mais tem paracicatriz por todo o psicossoma dele. Todo. Ele já se paracicatrizou tanto que nada mais pega. Então é aquela questão da autoproteção, né? Da pessoa. Então se a gente fizer as reciclagens certas, a gente transforma o problema, que é uma questão de parasegurança, em uma melhora na sua paragenética. Isso aí para a gente é interessante.
Luísa, pode falar. Vou falar, então. Bom, eu queria ver o que vocês pensam, né? Porque no meu caso, eu tenho uma preocupação que eu acho que é assim, exacerbada, né, em relação à parasegurança. E a segurança intrafísica também, né? Mas porque eu tive toque, né? Ainda faço uma manutenção desse meu processo. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Para quem não sabe. E então eu tenho um excesso de preocupação, assim, de zelo, né, de calçar bem as coisas, de preparar tudo com muita antecedência. Então eu queria saber, assim, quando que a gente passa um pouco, assim, do necessário, que acaba virando uma coisa, assim, fora do necessário mesmo, sabe? Às vezes até quando eu pego o carro ou sabe, esse medo sabe, de várias coisas que às vezes eu, né, como tenho esse processo do toque, não sei se eu tô passando do limite ou se é isso mesmo, que eu tenho que me preocupar. Então, assim, eu não sei hoje o limite, assim, do saudável pro que tá além, sabe? O que eu vejo é que muitas pessoas na conscienciologia se preocupam muito com essa questão, né? Então, eu não sei, realmente tem essa dificuldade, sabe, para perceber isso. Alguém quer comentar, pessoal? Boa tarde. Oi, tudo bem? Eu ia falar, ia até escrever aqui, dizendo que ela deveria trabalhar os pensemes, né? Assim, tentar, né, melhorar. Eu acho que a gente é um pouquinho do que a gente acaba pensando, sentindo e emitindo, né, tendo como energia. Então, eu vi, assim, ao longo de alguns casos, assim, pessoais de amigas próximas que tiveram assalto, né, e sempre sucessivos, assim, mas por conta desse medo, né? Então, eu sempre dizia, né, para de pensar dessa forma, muda, né, o disco, que a tendência é que isso não ocorra mais, né? E eu acho que isso contribui um pouco, né? Claro que tem todo um apanhado maior, mas acho que a gente é um pouco do que ocorre à nossa volta, né? Então, se a gente melhorar os nossos pensamentos, assim, especialmente, acho que tem uma tendência a se prevenir, de certa forma, evitar aí alguma situação ruim, né? E, na verdade, nunca acontece nada, nem nunca aconteceu nada. Na verdade, uma vez eu fui assaltada, mas, assim, levaram meu sapato só, e ninguém acredita nessa história. Então, então nunca aconteceu nada, e eu sempre tive esse medo exacerbado. Então, mas isso que você falou faz todo sentido. Mas é só com você, Luísa, ou você tem medo também com outras pessoas próximas de você? Muito, assim? com outras pessoas próximas. Eu sempre acho que alguma coisa que eu vá fazer pode causar alguma coisa em outra pessoa, principalmente nas pessoas próximas, mãe, pai e tal. Então eu convivo meio com isso. É difícil muito, assim, a gente virar o disco, né, assim, então a minha contribuição seria essa, assim, de tentar melhorar, mudar um pouquinho a forma de olhar, né, e acho que a tendência, eu vejo. Congelou. A gente trabalhou. Congelei? Uhum. Minha internet está ruim mesmo. Então tá, é isso. Eduardo, se me permitires, para a Luísa, não consigo vê-la, mas uma coisa que eu descobri recentemente, assim, por algumas pessoas próximas, é que, por exemplo, essa sensação de toque ou então de pânico, né, de crise de pânico, ela pode ser decorrente tipo, por um processo bioquímico, né? Por exemplo, alguns métodos anticonceptivos podem fazer com que predomine isso numa pessoa. Então, existe aí uma instância de pesquisa, né, Luísa? Física, né, fisiológica, vamos dizer assim, bioquímica que precisa ser pesquisada, né? Porque o resto é a pensalidade, é construir realmente a segurança própria, né?
a centragem suficiente para não entrar, não passar do limite, como você fala, né? É claro que você, como estudiosa da conscienciologia, você sabe que isso pode ser um registro do passado, né? E logicamente, às vezes, ele é difícil de ser ultrapassado, né? Agora, acho que vale... Eu entrei só para te dizer que pode ter uma variável aí bioquímica, né? A ser pesquisada. Com certeza, eu concordo. Isso tem que ser avaliado também. A minha questão maior, assim, até que eu deixo de falar, é mais extrafísica mesmo. Os ataques que me acontecem são sempre extrafísicos. Nunca aconteceu nada intrafísico, mas a minha preocupação é com tudo, sabe? Acaba sendo com tudo. É que ela faz sentido, né? Nós estamos falando exatamente que faz sentido você ser precavido. Exato. E você já toma as regras de segurança. A questão é que você tocou num ponto de passar do limite, né? E você está insegura mesmo assim, né? Eu não sei o limite, na verdade. Eu não sei o limite. Eu vou fazendo porque até agora tem dado certo, mas eu sinto que eu passo do limite, só não sei qual é o limite. Só isso. Boas pesquisas por aí. Ah, sim. Pode comentar? Segurança, né? Tem lista, né? Pode comentar? É sobre essa questão da Luísa? Pode falar. Ah, sim. Então, eu lembro que eu fui assaltar, eu achei uma carteira com documentos, e eu procurei essa pessoa na internet e devolvi a carteira para essa pessoa. Tinha um bilhete de uma avó que tinha somado, me agradeceu até pelo bilhete e pela carteira da OAB. Uma semana depois, eu fui assaltada num lugar, ele levou minha bolsa, ele falou, vou levar sua bolsa. Eu falei, tranquilo. Aí, uma semana depois, que foi no sábado seguinte, eu voltei a esse lugar, esse assaltante estava lá. Quando ele olhou para mim, ele falou comigo, você de novo? Ele se riu e falou, me dá sua bolsa. Eu falei, minha bolsa só tem um livro aí dentro. Ele tirou, era coragem para evoluir. Ele falou assim, eu vou levar um livro. Eu falei, tá certo. E ele levou minha bolsa. Eu achei muita sincronicidade, quer dizer, eu perdi os documentos 2 vezes, entreguei uma carteira para a pessoa, né, para essa pessoa na primeira, então, depois disso, eu desdramatizei, porque, claro que eu tenho a questão da segurança, mas eu percebi uma sincronicidade nessas questões assim, de assalto, sabe? Porque fui a ser assaltada 2 vezes pelo mesmo assaltante, eu anotei tudo, mas fiquei pensando. É só isso, viu, Luiz? A Sandra tocou num ponto muito interessante que eu tinha até anotado aqui, que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a sequência de acidentes de percurso, né? Isso é uma coisa que é muito interessante para a gente observar e talvez seja a melhor métrica da gente em relação à parasegurança. Ou seja, você pode medir como é que está essa sua condição, você está falando do holopensene, né, Sandra? Assim, como que você entra, como é que você atrai, pelos mini acidentes de percurso. Então, o próprio professor Valdo sempre chamava a atenção o seguinte, você está na sua rotina organizada, começa a acontecer muitas coisas extras, fora do que você programou, às vezes bobas, mas você observa, porque você é observador no detalhismo, então fica de atenção que você pode estar entrando numa sequência de acidentes de percurso, e isso mais à frente vai dar um acidente maior. Então, assim, está deixando cair muita coisa em casa, né? Você, claro, tirando uma condição, você está tonto, está tomando um remédio, mas você está nas condições normais. Começou a ter muito mini acidente no seu dia a dia, tropeçou, perdeu, caiu, machucou, deixou para trás, sabe? Isso aí vai ser uma bola de neve para coisas mais sérias. Então, nesse momento que a gente tem que quebrar a sequência, quebrar a cadeia, né? Então, começou a perceber, falou assim, opa, para tudo, calma lá, aí você faz o seu estado vibracional, aumenta a sua lucidez energética, tenta fazer uma auscultação do ambiente para ver o que está acontecendo com você, ver se não é alguma condição física que está te influenciando, se é alguma preocupação emocional, ver se tem realmente algum boi na linha, né? Se tem assédio, se a pessoa faz TENEPS, ela pode calibrar isso através do nível da TENEPS. Por exemplo, começou a ter muito acidente e a TENEPS já começou a ficar meio estranha, já não está mais percebendo isso aí, a pessoa tem que endireitar o rumo, está indo para um rumo que não vai levar numa sequência boa.
No final, tem aquilo que ele chamava da macro-PK, né? Macropsicocinese destrutiva, que é um acidente com ectoplasmia, que pode levar até alguma coisa mais séria. Então, isso para a gente talvez seja a métrica melhor, né? Você começa a perceber no detalhismo da sua vida como é que as coisas estão indo. Por outro lado, vou dar o outro extremo agora. Se você está entrando num corredor de lucidez, que é uma coisa que você está bem assistido, que você está no... Pelo contrário, vai tudo dar certo, né? Já perceberam isso? Alguém falou de sincronicidade aí, né? As sincronicidades vão começar a ser positivas nesse caso. No outro caso, as sincronicidades são negativas, né? Começa a vir coisa que não tinha antes para atrapalhar, para não dar certo. Então, isso aí a gente pode ter uma autoconscienciometria, vamos dizer assim, da sua predisposição aos acidentes de percurso. Todo mundo pode observar isso no dia a dia. Só tem que ter detalhe. Quanto mais, né, Sandra? Quanto mais organizada a pessoa, como falou bem, lembrou o Nelson lá, quanto mais organizada a pessoa, mais fácil de ela perceber esses micro desvios na conduta correta. Isso tem muito tempo, sabe o que aconteceu? Tem uns 4 anos já. Mas eu senti, quando eu abri a carteira do moço, assim, para ver se eu achava o endereço dele para entregar a carteira, que estava lotado de documento, eu vi que tinha um papel muito velho, estava até amarelado, assim, escrito de uma caneta bem fina e assinado o nome de uma mulher, sabe? Quando eu peguei no papel, eu percebi que eu tinha que entregar. E aí ele me contou, quando ele pegou no papel, ele até chorou, porque aquilo foi a avó dele que tinha escrito para ele antes dela dessomar. Aquele papel já estava guardado há muitos anos. Assim. Aí eu entreguei para ele a carteira, com tudo direitinho lá dentro, mas isso que você falou da questão de holopensene é interessante, né? Que foram dois sábados seguidos, a diferença de um assalto para outro foi de 7 dias, e com o mesmo cidadão, né? A mesma consciência. Assim. Mas deu tudo certo, tranquilo, não houve nenhuma situação assim, só o susto mesmo, mas passou. Agora, se a gente percebe que está acontecendo mais acidentes no dia a dia, a primeira coisa que eu, pessoalmente, me pergunto é o seguinte: qual é a reciclagem que eu estou deixando de fazer? Alguma coisa tem. Se a gente for buscar, sempre tem alguma reciclagem que a gente está deixando de fazer, né? E esse, às vezes, é um indicador, né? Ele é só o sinalizador. É uma espécie de sinalética das sincronicidades. Você tá, assim como você lê sua sinalética energética, você pode ler a sinalética no entorno, que são as sincronicidades, positivas ou negativas. Você interpretando essa sinalética, você vai poder se guiar dentro ali da sua caminhada evolutiva. Você junto com os amparadores. Às vezes os amparadores, né, isso é muito comum, até nos livros espíritas a gente vê, não é que eles provocam sinaléticas negativas. Eles tiram a parasegurança de campo para que você enxergue. Porque pensa bem, às vezes você está fazendo uma coisa que vai te levar para o buraco. Um monte de besteira. Está sendo anticosmoético. Se tem sempre aquele amparador por trás te ajudando, você nunca vai perceber. Você vai achar, não, estou certo. Estou no caminho bom porque está tudo bem. Então, às vezes, eles tiram o time de campo e as coisas naturalmente vão começar a ficar ruins para o seu lado, né? E aí você vai pensar, opa, tem uma coisa errada. O que eu tenho? Qual é a reciclagem que eu tenho que fazer agora? Bom, Eduardo, e para completar, né? Vou acrescentar no que você disse também. Quando você falou de observar os fatos, eu fiquei lembrando do que a Luísa falou, né? Da questão do medo. Acho que para a gente conseguir observar os fatos, é importante a gente também perceber se está preso no circuito do medo interno. Eu acho que determinadas coisas, por exemplo, quando a gente fala de toque, de ansiedade, de medo, se isso fica retroalimentando dentro da gente, e o medo é sempre algo que vem em primeiro plano, fica difícil de examinar o que está acontecendo de fato. Fica difícil tomar a melhor decisão. Então, às vezes, uma coisa interessante de fazer, eu dou conta de lidar com esse medo até que ele não seja mais um problema para mim. Eu dou conta de sentir a ansiedade até que ela chegue no pico, diminui, não seja mais um problema para mim. Quando eu consigo fazer isso, eu limpo o espaço. Se tem assédio, por exemplo, usando o medo para me manipular, não pega mais por ali, e aí me sobra espaço, memória RAM, né? Me sobra espaço para poder examinar os fatos e ver se eu vou tomar a melhor escolha ou não. Né? Então, é tirar a emoção do primeiro plano para conseguir enxergar de forma mais ampla.
Isso aí. Perfeito. E o legal é quando vem também, né? Porque, assim, ó, nesse caso da Luísa ali, eu já fui assaltado uma vez e eu sei o que é isso de estacionar o carro e olhar para trás. Até em sinaleira eu olho para trás. Eu fiquei 1 ou 2 anos. Mas é uma coisa automática. O bom é a hora que vim, tu raciocinar. Porque tu não consegue antecipar essa coisa automática. Aí, com o tempo, vai naquele mitritatismo, né? Tu vai desensibilizando e vai saindo. Então, sempre vai levar algum tempo para te sair disso. Se é um caso de agora, né? Não uma coisa de vida passada, mas se é um caso que tu levou um susto agora, eu fiquei com uma coisa, cada local que eu estacionava, mas eu também consegui raciocinar, porque foi um erro meu. Eu não tinha que estar naquele lugar, não, porque aí eu estava naquele lugar, eu fui assaltado, porque eu dei mole. Eu acredito, não acredito nem que tenha sido um processo, se houve um processo de assistência ali, eu não percebi, foi um processo de ingenuidade, é para te aprender não entrar mais em locais que tu sabe que não se entra. Então, eu tinha essa consciência também, então consegui desvencilhar disso mais rápido. Tá até um verbete, né, Nelson? Dar moleologia, né? Estudando essa coisa de dar mole. A gente começa a pensar com o tempo que tudo dá verbete. O Sovaldo mandou a gente encher aquilo. É um cosmos dentro daquela da enciclopédia, não é isso? Então, é isso que ele queria. Bernadette, acho que, não sei se você levantou a mão em algum momento, ou você bateu palminha, mas como foram 2 vezes, eu coloquei seu nome aqui. Você quer falar? Quero, sim. Tá ouvindo? Boa tarde a todos. Bem importante esse tema, eu acho muito relevante a parasegurança e a segurança de nós como conscienciólogos e também quando a gente trabalha o parapsiquismo, porque além da nossa segurança, nós vamos estar ajudando as outras pessoas a se melhorar, então isso nós temos que ter bem calçado. Um ponto onde que eu vejo assim no contexto de hoje à tarde do debate é a predisposição. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ficar atenta, é a autopesquisa. Como é que você percebe essa predisposição? Como que está o teu pensamento, o teu sentimento, as tuas energias? E trabalhar isso e você perceber, opa, isso é meu ou é do assistente? É do assistente. Então, vamos lá. Se é do assistente, eu sei que eu posso ajudar e aonde que eu posso calçar tudo, deixar tudo bem calçado, porque se na medida aonde eu não tenho essa autopesquisa comigo e tem algo que você às vezes tem que viajar um dia antes, ou o Eduardo colocou muito bem que no sábado de manhã ele não sai de casa, então ele já está fazendo o quê? A sua parasegurança, porque ele sabe que no contexto do trabalho que ele está fazendo, né, do Megacons, no sábado à tarde, ele sabe que ele pode, né, abrir para o quê? Para acidentes de percurso. Então, ele já ele já tem essa predisposição nele e ele já percebe o que isso é para mim, isso não é para mim. O Valdo sempre falava muito sério isso. Isso é para mim, isso não é para mim. Então, o que eu posso fazer naquele momento e o que eu não posso fazer. É que nem quando nós formos fazer um curso de campo, bem ECP2, ECP3, e naquela semana a gente deixa as coisas para não resolver. Por quê? A gente está calçando algumas coisas que o quê? Por causa da assistência ao público, nosso público-alvo que vai ser assistido. Então, isso eu vejo que é muito importante a gente estar atento a isso, porque o que é o parapsiquismo? É o detalhismo, é a atenção, é a observação, é a memória, opa, isso aqui chegou, o que aconteceu, então você fica atenta a isso. O parapsiquismo é esse olhar que você tem a perceber as coisas que acontecem com você mesmo. E dentro desse contexto eu vejo assim que as afinidades que você tem durante as assistência, isso é um trabalho assim, ó, eu tô com quem que estou fazendo afinidade? É com esse público ou esse público? Como que está o meu estado vibracional? Eu trabalho, eu cuido das minhas energias para quando, no momento em que eu mais precisar, eu estou com as energias bem trabalhadas, ou eu só vou trabalhar ela no momento que eu
estou precisando. Então, é uma parasegurança esse trabalho energético antecipado, estar com as energias em dia, o trabalho energético, seu pensamento, seu sentimento, as suas emoções, você também vai deixar mais equilibrado. Outro contexto que eu também trago, né, no que a gente debateu hoje, eu gosto de fazer uma retrospectiva da minha vida, desde criança. Como que eu fui quando criança, quais eram os fatos que aconteciam comigo, como é que eu me posicionava, depois na pré-adolescência, na adolescência, isso eu vou puxando na minha memória, todos esses fatos, e vou elaborando isso e vou vendo o que aconteceu com os determinados fatos, e o que eu fiz perante aqueles fatos. Então, isso também me ajuda bastante a eu estar percebendo hoje, ficar mais com essa parasegurança e ter mais acuidade, né? A coisa, a memória, se você perceber, tá, mas eu tenho algo que me acontece nessa vida. Mas se eu pensar bem, será que tem alguma coisa com uma vida passada minha? Por que é que eu tenho, que isso acontece? E se você vai se pesquisando e você vai tendo esse abertismo consciencial, um certo momento, os amparadores vão proporcionar aquele momento onde você pode fazer essa abordagem desse momento seu para você fazer uma reciclagem que você vai conseguir, né, ser ajudada nesse momento. É assim que eu trabalho comigo, que eu vejo que me ajuda em certos momentos. Essa era a contribuição que eu tinha. Obrigado, Bernadette. A Renata colocou o nome também. Pode falar, Renata. Isso, boa tarde de novo. Eu acho que eu vou deixar o Rodolfo falar, que falta pouquinho tempo. Eu falei um pouquinho. Fala primeiro, se der tempo, eu falo um pouquinho. Pode ser? Rodolfo? Oi, Renata, que bom. Eu queria falar também no mesmo pensamento que você falou com a Luísa. A questão é uma sinalética, né, que a Luísa tem também, e eu percebo que a gente tem realmente que dar valor a cada sinal que acontece com a gente, mas ela percebe também, como ela mesma disse, que nada aconteceu com ela. Então, acolher ela, acolher a você, Luísa, saber que os seus amparadores estão contigo. E eu penso comigo assim, quando isso me ocorre, às vezes no dia a dia, tem pensamentos assim mais nosográficos que me ocorrem, eu olho para mim, paro um minuto assim, me acolho, né, e procuro olhar os meus trafores. E analisando os trafores e olhando você mesmo, que diz que nada aconteceu contigo, mas você continua com esse medo, eu penso que é importante, que eu gostaria de dar essa contribuição, a minha experiência, a minha vivência nesse sentido, para você. É isso a minha contribuição. Legal, Rodolfo. Obrigado. Quer falar, Renata? Então, eu vou falar um pouquinho, Rodolfo, foi breve. Eu caí, então não ouvi tudo. Eu gostaria de Eduardo falar um pouquinho mais sobre a paraescoltologia, se puder falar um pouquinho para a gente. E aí, Eduardo, eu vou pedir, então, vou emendar a pergunta da Renata aí, ó. Pode? Claro, sim. Se você puder emendar depois, falar um pouco da paraescoltologia, falar desse processo junto com a mega euforização? Sim. Ok. Só antes de responder, eu queria agradecer a Renata, que foi ela que deu a inspiração e a sugestão para trazer esse tema da parasegurança, né? Conversando aí nessa semana. E a paraescoltologia é justamente a paraelencologia que nos cerca, né? No dia a dia, né? Então, essa paraelencologia, o professor Valdo coloca aqui, uma série de classificações de tipos de amparadores. É bem interessante esse verbete, né? Esse verbete aqui, ele mostra que várias funções dos amparadores. A gente fala amparador, meu amparador. Primeiro que não é meu amparador, né? A gente não é tipo um pet que a gente tem de amparador, né? A gente fala assim, amparador, ele é uma denominação geral, mas é uma concierge que está trabalhando dentro da interassistência. Então, qual a função dela? Essa função dela, ela vai ser classificada em vários tipos de trabalhos extrafísicos, né? Ou seja, os próprios amparadores têm especialidade.
Eles são mais atuantes em certas áreas. E se você entra nesse fluxo de trabalho assistencial, você então está trabalhando junto com os amparadores e eles compõem essa sua paraescoltologia, ou seja, a escolta extrafísica, né? Como que você recebe ali o trabalho dos amparadores? Vou só dar um exemplo, viu, Renata, assim, que é interessante, que é uma coisa que eu estou estudando, porque eu estou frequentando muitos laboratórios nesse período de pandemia aqui do CAEC, e eu percebi uma atuação muito importante dessa paraelencologia, especialmente nesse item 8, que são os parapreceptores. O parapreceptor, só para a gente ter um exemplo como que esse assunto de amparador é complexo, né? O parapreceptor é um tipo de amparador específico, mais avançado que os amparadores de função, em que é como se fosse um tutor extrafísico específico, né? Então, assim, não é só aquela pessoa que faz uma função, que trabalha dentro de um holopensene, é aquele professor extrafísico mais veterano, né? E eu vejo que isso tem muito nos laboratórios conscienciológicos, porque quando você entra lá para fazer um experimento, principalmente agora nesse período de pandemia que está sendo experimento de uma semana inteira, você conta com essa parapreceptoria. A diferença do parapreceptor para um amparador de função comum é que o parapreceptor ele vai especificamente dentro do seu micro-universo consciencial. Então, a gente está na equipe lá do ECP2, né? Quem é da equipe do ECP2 sabe lá, você lá tem um amparo de função. Vamos supor que você é aquele cara que pega os caras no colchonete, pega lá o aluno no colchonete. Você tem um amparo de função. A gente, quando trabalha lá, sabe. Você começa a ficar muito mais atilado para o movimento das pessoas. Às vezes, você olha, tem vontade de olhar para o lado, a pessoa está levantando a mão no escuro lá. Quem já participou de campo sabe disso, né? Quem é aluno também sabe disso. Então, esse é um amparo de função. Ele não é tanto em cima de você, ele é pelo trabalho que você está fazendo. O parapreceptor já não. Ele já é aquele erudito, aquela consciência erudita, que ela vai mexer na sua conscienciometria, na sua paraconsciencioterapia específica. Então, é o tutor, é o professor particular seu, né? Então, esse é o parapreceptor. Então, se você vê, esse parapreceptor, ele faz também uma função na paraescoltologia. Aqui, qual é a função que ele faz? Justamente, ele faz a profilaxia das suas reciclagens que você tem que fazer, para não entrar nessa sequência de acidentes de percurso. Já pensou nisso? Uma coisa é um amparador que vai, por exemplo, ajudando energeticamente, ou vai tirando os problemas que podem acontecer. Outra coisa é o amparador que mexe na raiz do seu micro-universo e tira aquele elemento que é o gerador de acidentes de percurso, através da reciclagem. Isso é muito mais sério, muito mais profundo, né? Então, estou dando um exemplo aqui dentro da paraelencologia, que existem vários tipos de atuação dentro da parasegurança. Esse é um deles, né? Não sei se eu ajudei a responder a sua pergunta, Renata. Agora, Ajudou muito. Obrigada. O René tinha falado... O que você tinha falado, René? Desculpa. Na sequência? Da mega euforização e o processo de parasegurança. Sim, perfeito. A mega euforização, como a gente estudou, né, é aquele estado de equilíbrio máximo. Quando você está no estado de equilíbrio máximo, você automaticamente está alinhado com os ortopensenes, né? Então, você está criando aquilo lá que o pessoal estava comentando, sobre um holopensene pessoal, que ele faz uma predisposição para que as coisas vamos dizer, tenham uma proteção pessoal sua. Então, a mega euforização é o anti-acidente parapsíquico. Você está alinhado lá, você está alinhado dentro do seu processo emocional, mental, somático, e alinhado com os amparadores. Então, a mega euforização talvez seja, você lembrou bem, René, talvez seja o momento máximo de parasegurança seu. É bem observado, é isso aí, né? Vamos supor que a gente conseguisse ficar em mega euforização assim, basal, né? Tempo igual o serenão, né? A melhor paraprofilaxia é essa, né? Ele está totalmente alinhado com aquilo que a gente chama de fluxo do cosmos. Então, assim, todas as sincronicidades são positivas ali.
ele vive o serenão, nesse caso que a gente está dando de exemplo, ele vive dentro de um corredor de lucidez. Por onde ele anda, o rastro dele é que tudo dê certo. Não só para ele, né, mas para os outros também. Então, assim, essa condição da megaflorização é o máximo em termos de parassegurança para a gente. O difícil é conseguir manter isso, né? Eu fiquei pensando justamente nisso que você falou também, de que quando a gente tem momentos críticos de decisão, que vão exigir pensar muito na parassegurança, parece que, além do processo energético, de blindagem energética, se a gente consegue promover um estado mais próximo desse de megaflorização, se a gente considera que megaflorização também é expansão de consciência, a chance de escolher melhor é muito grande, né? Sim. Então, parece que é um ótimo investimento aprender. É um ótimo investimento. E uma coisa que a gente sempre percebia no Megacons, quando era presencial, ficava muito nítido, é o seguinte: quando a gente tinha as reuniões do Megacons, começava a falar nos temas mais avançados, de Megacons e tal, a primeira percepção que todo mundo tinha lá, quem participava na época, né, era de um desassédio naquele momento total, sabe? E é justamente por isso que você está falando. Quando você está com a sua pensanidade mais, vamos dizer assim, sutilizada, você está pensando dentro da interassistência com cosmoética, está fazendo o link com Comunex evoluída, com central extrafísica da fraternidade, etc., naquele momento, os assediadores eles não têm tanto acesso a você. Na verdade, você fica com uma pessoa muito desagradável para eles, né? Sabe? Assim, não tem, assim, eles não têm ganho nenhum em chegar perto da sua psicosfera, porque vai ser pior para eles. O seu equilíbrio naquele momento, a sua pensanidade, não vai causar um incômodo, por incrível que pareça, né? Não é tão por incrível que pareça, né? A gente entende isso bem, né? A gente é assim com os outros, né? Então, assim, isso aí cria uma parassegurança natural para a gente. Então, ó, pensar de um jeito com ortopensanidade, com cosmoética, é talvez de tudo isso que a gente colocou hoje aqui, das pensatas, a melhor técnica de parassegurança. Porque você resolve o seu alinhamento dentro dessa paraescoltologia pela raiz. Então, não é uma coisa que você fez, um remendo. O próprio EV, ele vem depois, a posteriori, né? O que é a priori é a sua pensanidade. E quando você está manifestando seus megacons pessoais, quando você está pensando com ortopensanidade, quando você, por causa desse processo, você tem até um início de euforia, de megaflorização natural, isso é a melhor técnica de parassegurança de todas. Quem tinha falado aí? Não, é isso, Eduardo, que eu queria só pensar, porque cai a ficha da gente, né? Quando tu pensa em parassegurança, tu pensa que vai ter um aparato em tua volta, e, na verdade, trabalhar isso que tu estava falando, quando tu estava falando ali das DPs, da dinâmica parapsíquica, que é a autoconsciencioterapia, é trabalhar essa profundidade em ti, essa pensanidade, que tu cria uma parassegurança. Aí tu não fica só na dependência de um grupo, que vai, ou a gente vai pensar, minha parassegurança, o amparador vai estar sempre aí de olho. Então, eu não vou me preocupar, eu sei que eu estou na conscienciologia, eu sei que vou ter parassegurança. Então, desmistificar essa coisa de que parassegurança não é só uma para-escolta, é uma auto-para-escolta. Né? Perfeito. É isso que eu acho bacana, porque quando tu estava falando sobre as dinâmicas parapsíquicas que estás aí, aproveitando que está na pandemia e vai lá fazer aquelas... Isso é fantástico, aí tu vai trabalhar a intraconsciencialidade. Pelo menos caiu um pouco a ficha em mim dessa coisa da parassegurança ser só feita por... É, perfeito. Não, eu acho que, assim, antes do René me puxar a orelha, né, que hoje o René é a minha para-escolta, né, que ele está, no meu tempo, eu estou vendo aqui que já deu, né. Mas, então, para finalizar, vou aproveitar essa frase do Nelson, que foi perfeita, né, você fez um fechamento perfeito. O mais importante na parassegurança é a auto-parassegurança, aquela que você cria para você mesmo. E outra coisa, você vai ficar tão bom nisso, todos nós, né, que a gente vai começar a criar parassegurança para os outros que estão à nossa volta. Que é o que o amparador faz. A gente não quer trabalhar como amparador, a gente não quer só receber a para-escolta, eu quero ser o para-escoltador de alguém. Principalmente de alguém que esteja fazendo, né, um trabalho assistencial, que é o trabalho do amparador. Então, isso aí, você tem toda a razão, Nelson, você inverte a lógica do negócio, né? Você não vai receber parassegurança, você vai ser o elemento
que vai gerar esse holopensene homeostático à sua volta, e daí a sua autoparassegurança vai criar um ambiente de parassegurança geral para todo mundo. É bom, foi bom terminar assim, né, pessoal? Uma boa dica de megacons aí. Muito bom. Bom, pessoal, eu agradeço a todos aí, tá? Uma ótima semana. Até a semana que vem. Eu só gostaria de lembrar, antes de terminar, o seguinte: a gente abriu ali, eu coloquei um link para vocês darem sugestões de temas para a gente estudar. Tá? Então, não precisa se ater àqueles poucos itens que estão lá, mas principalmente naquela pergunta embaixo lá, que outros temas você gostaria? Então, vamos ver o que a gente gostaria de estudar, de trazer para debate, para todo mundo estudar junto aqui e colocar lá de sugestões. Depois eu vou compilar e colocar para todo mundo votar. Ok? Então, boa semana a todos, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Sônia. Tchau. Bom, né?